Olá, meus amigos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, através do Reencontro, essa casa maravilhosa, para falarmos a respeito de como entender os dias difíceis. Eu diria, não só como entender os dias difíceis, mas como administrar esses dias difíceis. Muito bem. A paz do Senhor esteja no coração e na mente de cada um de nós, que a soma de todas as nossas vibrações nesse instante forme uma enorme corrente de amor, de paz, de esperança, de tranquilidade e dias melhores. Nós temos que ter fé, temos que ter esperança. E tudo isso aglutinado na caridade. Quando nós falamos, os nossos dias hoje, passamos por turbulências, e quando eu lembro da palavra turbulência, eu tive na minha vida uma experiência extremamente interessante. Tudo começou com uma turbulência, e real. Todos os dias, nós aprendemos e ensinamos. Portanto, nós somos professores e também somos alunos. Aprendemos todos os dias. Nós temos que tirar de cada dia uma lição. Então, nós não estamos aqui nesse mundo para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. E, às vezes, essa aprendizagem pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais lenta, pode ser mais rápida. Depende de cada um. Como está o seu estado espiritual. E quando nós falamos de turbulência, eu me recordo exatamente há 16 anos atrás, eu tinha uma viagem marcada para Ipatinga. Ipatinga é uma cidade em Minas Gerais, que fica a 230 quilômetros de Belo Horizonte. É uma estrada muito ruim, uma estrada péssima. E os voos, só tinham dois tipos de voos. Ou se pegava um jato comercial, ia até Belo Horizonte, e Belo Horizonte tinha que se tomar um avião de médio ou pequeno porte, porque o aeroporto de Ipatinga fica dentro da própria Vale do Rio Doce, que é chamado Vale do Aço. E é um aeroporto pequeno, é uma pista relativamente curta e só descem aviões de pequeno e médio porte. E de São Paulo para Ipatinga tinha um voo, era um voo semanal, e saía às segundas-feiras. Se perdêssemos esse voo, a semana inteira estava perdida, porque aí teria que ver como fazer para ir para Belo Horizonte, e era um transtorno. Eu acordei exatamente às 4 da manhã, o voo era às 7, e o dia estava extremamente chuvoso. Não era tempestade, não era dilúvio, mas aquela chuva intermitente. E o céu estava absolutamente carregado de nuvens escuras, aquele cinza chumbo pesado, a densidade das nuvens era muito grande e a gente percebia. Aí a minha ansiedade tomou conta. Será que o voo será cancelado? Porque normalmente eles acabam, dependendo, cancelando o voo. E no cancelamento desse voo, traria uma série de problemas, uma semana perdida. E nós não podíamos perder uma semana com o projeto que nós estávamos tocando. E já me deixou num estado de ânimo baixo, a verdade era essa. Eu olhava para o céu, olhava para o tempo. Bom, vamos confiar em Deus e vamos em frente. E um taxista que eu tinha combinado foi me buscar, e o taxista era muito delicado. Perguntou para onde eu ia.
Vou para Ipatinga, tal, vou pegar um voo, tal. Ele falou, ó, sinceramente, o senhor vai ter problemas, hein? Olha só para lá para cima como é que está. O céu carregado, eu acredito que esse voo será cancelado. E tem um problema, hein? Se houver algum problema de manutenção, algum problema lá em cima, lembre-se que a manutenção está aqui embaixo. Se ocorrer algum problema, a manutenção é aqui embaixo. Aquilo me deixou desarvorado. Eu já estava com uma baixa autoestima, estava chateado. E depois desse incentivo do taxista, eu falei, esse taxista é muito legal. Ele, para autoajuda, é maravilhoso. Para deixar down. Muito bem. Aí ele percebeu que eu não gostei muito, porque já estava chateado, meu pensamento, então. Aí comecei a olhar para a rua, não dei atenção, ele percebeu e não falou mais nada. Então, segunda-feira, o aeroporto carregado. Quando eu desci, ele falou para mim, boa sorte mesmo, vai com Deus, hein? Esse boa sorte, eu quase que entendi boa morte. Era quase isso que ele estava me dizendo. E ele estava preocupado, percebi, né? Enfim, o aeroporto estava lotado, sala de embarque, o avião era um avião realmente, chama-se Jet Class, que é construído pela Embraer, 40 lugares apenas, apertado, desconfortável, um pouco leve, enfim, iria enfrentar toda aquela situação. E um silêncio sepulcral. Entramos no avião, nos acomodamos e tal, e silêncio total. E o avião levantou voo, e quando ele começou a pegar as nuvens, claro, começou a chacoalhar, o comandante se pronunciou, deu um bom dia tal, e disse que nós pegaríamos uma turbulência muito grande, mas que essa turbulência ela seria passageira, que a viagem estava prevista para 1h30 e que chegaríamos bem ao destino, que podiam confiar que chegaríamos bem. Isso já me deixou um pouquinho mais menos receoso, porque se o comandante está dizendo que nós chegaremos bem, ele estava junto, ele estava comandando, portanto, ele estava junto. Muito bem. E do meu lado tinha uma engenheira, já de uma certa idade, e ela simplesmente pegou um livro, e eu percebi que era um livro espiritual, ligado à parte espiritual, pude ver de relance, mas eu percebi que ela estava tensa. Provavelmente ela estava orando muito. Nessa hora foi, tomara que esteja rezando por todos nós, né? E tensos. E o avião realmente, durante uns 15, 20 minutos, balançou, 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 e aquela agonia, de repente, o avião, o ambiente se tornou com uma luz amarela intensa, forte, linda, uma luz cheia de energia. Era o sol. Tínhamos atravessado toda aquela nuvem espessa, encontramos um céu maravilhoso, totalmente azul, aquele sol radiante. Aí o comandante, novamente, comentou que o mais importante, tínhamos passado por aquela turbulência e que dali para frente o voo seria com muita tranquilidade, que em Ipatinga, apesar do tempo estar nublado, mas não teria muita intensidade e não teríamos turbulência, chegaríamos exatamente no horário com muita tranquilidade. Que eu achei interessante, aquilo mudou completamente. No prazo de uns 10 minutos, começou a ouvir aquele burburinho, risadas, as pessoas se descontraíram, aquela moça que está do meu lado, engenheira, guardou o seu livrinho, desanuviou, mudou o clima totalmente, totalmente. E descemos em Ipatinga, foi uma descida, uma aterrissagem maravilhosa,
o dia foi maravilhoso, a semana foi extremamente produtiva. E isso mostrou que quando eu saí da minha cabeça, aquela ansiedade estava me deixando em agonia. Aquela ansiedade de será que vai ter voo? Será que não vão cancelar? Por um lado, se cancelar seria bom, com receio de como estava o tempo, mas por outro lado não poderíamos que cancelassem. Isso é muito cruel. E de repente, o que o taxista me falou, aquilo ficou na minha cabeça martelando. Olha, se der problema lá em cima, a manutenção é aqui embaixo. Olha, boa sorte. E olha, então aquilo me martelou, e a semana foi maravilhosa. O que aconteceu? Quando chegou a noite, eu vi que minha vida mudou, que aquela minha ansiedade não serviu para nada, que aquelas pessoas negativas como o taxista não nos serviam para nada, pelo contrário. E nós temos que ter fé em Deus, porque o comandante, quando ele disse, o voo terá turbulência, mas estamos, entre aspas, nas entrelinhas, estamos preparados e vamos chegar aonde nós temos que chegar. Era isso. E exatamente é aí que eu descobri que realmente Deus, ele realmente é fantástico. E é nesse sentido que nós temos que acreditar. Então, realmente, aquilo foi magnífico. Então, o que acontece? A nossa vida espiritual, emocional, é muito semelhante ao que nós comentamos. Então, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional é muito semelhante àquilo que nós vivenciamos, o que eu vivenciei. Saí com um tempo horrível, eu não diria tempestade, mas aquelas nuvens pesadas, negras, e atravessamos, subimos além das nuvens e encontramos um céu maravilhoso. Então, exatamente é isso quando nós falamos da espiritualidade. Quando as nuvens escuras de atribulações, de lutas, de tristezas, sofrimentos, desafetos, embaçam os nossos pensamentos, as nossas ações. Esquecemos que Deus está no comando. Foi uma lição tremenda. As nuvens que nos embaçam dissipam-se e a luz espiritual volta a nos iluminar. Repito, as nuvens que nos embaçam dissipam-se e a luz espiritual volta a nos iluminar. Exatamente isso. Então, os desafetos, as tristezas, as pessoas negativas, os pensamentos negativos que faz com que nós tenhamos atitudes negativas. E as nossas vibrações se tornam com uma baixa frequência. E essa baixa frequência que nos afeta. Então, se nós não pensarmos assim, se nós não tivermos fé, como aquele comandante, ele tinha fé, ele acreditava, porque ele já tinha experiência, e Deus é exatamente isso. Deus, ele exatamente está no comando. Então, depois que eu passei por tudo isso, eu nunca mais esqueci essa lição, que a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional é muito semelhante quando se faz um voo, se pegam nuvens pesadas, turbulências, passa-se acima das turbulências e encontra o céu azul, ou seja, encontra Deus, na esperança. Então, note, a minha cabeça, naquele instante, aquela noite, me transformou. Então, até hoje, eu faço como Santo Agostinho fazia. Santo Agostinho foi magnífico. Santo Agostinho viveu entre 430 depois de Cristo até 530, 520 e poucos. Ele chegou quase nos 80 anos e se tornou bispo de Hipona, que ficava na África, embora ele tinha cidadania romana. Inteligentíssimo, brilhante, grande filósofo, foi um dos maiores doutores da Igreja Católica depois de
1.600 anos ainda é conceituado. Se nós pegarmos os livros dos Espíritos, pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo baseado em Kardec, que ele montou uma estrutura magnífica, tem várias passagens de Agostinho. E é interessante que ele escreveu um livro que chama-se Confissões. Na realidade, ele escreveu 27 livros. Mas Confissões é um livro maravilhoso. E ele sempre dizia que quando ele chegava no fim da noite, ele meditava em tudo aquilo que ele tinha feito naquele dia. E ele fazia a sua reforma íntima, onde ele errou, aonde ele tinha que acertar. E eu aprendi nesse voo exatamente isso. Essas reflexões, o que o dia me ensinou. Todos os dias nós temos um ensinamento. E o que nós aprendemos? Às vezes são coisas simples, mas nós aprendemos com uma criança. Não precisa ser letrado, não precisa ser muito inteligente nem culto. Pessoas simples também nos ensinam a viver. Então não é o ter, mas é o ser essas pessoas maravilhosas, na sua simplicidade. Então não adianta ser erudito e não praticar a espiritualidade, não praticar a caridade, não aprender no dia a dia. Então, o que nós temos é a fé, a esperança que nos tiram das nuvens pesadas e nos iluminam. É isso mesmo. A fé e a esperança nos tiram das nuvens pesadas e nos iluminam. Exatamente é isso que nós temos que ter em mente. Todos nós passamos por tempos difíceis. Não tem quem não passou por tempos difíceis. E não tem quem não irá passar por tempos difíceis. Mas também passamos por momentos de alegria. Num casamento de um filho, no nascimento de uma filha, numa formatura de uma filha ou de um filho, existem os momentos bons. Esses momentos familiares, os eventos sociais que nós amamos. Vamos pegar, por exemplo, os próprios trabalhadores do reencontro, são pessoas maravilhosas. Eu não estou jogando confete, não é isso. São pessoas boas, claro, todos nós temos defeitos. Eu tenho os meus defeitos e sei quais são e os que eu tenho que corrigir. Por isso que eu tenho que fazer a minha reforma íntima. Mas eu vejo que os trabalhadores, eles se dedicam. E quando eu falo dedicar, não é só o trabalho braçal, não é só o trabalho mental, mas é aquela energia, através dos nossos pensamentos, que nós chegamos às pessoas. Então nós passamos por tempos difíceis, nós pegamos turbulências, mas o céu continua azul acima de tudo. Então devemos analisar todos os nossos dias, ao deitarmos, quais são as lições que nós aprendemos naquele dia. Quais lições nós tiramos dos acontecimentos que nos marcou naquele dia. São muitos, não são poucos. Nós não podemos deixar o tempo escoar, o tempo passar. Então, as lições que nós aprendemos são as lições no nosso dia a dia. Porque é importante que nós conheçamos toda a parte doutrinária. Então, quando nós falamos de espiritualidade, é uma coisa, religião é outra. Todas as religiões têm seus dogmas. A espiritualidade não tem dogmas. A espiritualidade é aquela espontaneidade. Cristo, ele só teve uma única vez que ele teve um gesto em relação a, vamos dizer assim, um ritual. Quando ele partiu o pão e disse, comei que é meu corpo. E quando ele deu vinho, bebei que é meu sangue. Foi o único ritual que ele fez, mas é uma simbologia do corpo e do espírito. Então a espiritualidade é muito maior do que nós exteriorizarmos apenas batendo no peito como fariseu. Nós temos que fazer muito mais do que isso. E essas lições aqui
nos trazem. São essas lições que são importantes. E nós temos que também passar para as pessoas as nossas atitudes. As crianças aprendem no dia a dia com seus pais o comportamento ético, o comportamento moral, o comportamento espiritual. É onde as crianças vão embutindo e ficando no inconsciente. Porque essa criança dos 6, 7 anos, quando ela chegar nos seus 40, 50 anos, ela tem no inconsciente toda a prática da bondade, da caridade, da espiritualidade, da honestidade, de fazer a coisa certa, como tem que ser feita, não querer levar vantagem, ser esperto. Então, não é isso. Então, é muito mais do que isso. E quando nós falamos que nós vivemos num mundo de aprendizagem, e não é um mundo de castigo, porque muitas vezes as pessoas negativas dizem, nós estamos num mundo de castigos. E não é isso, não é. Porque quando nós temos um pensamento negativo, nós passamos a ter atitudes negativas. E essas atitudes negativas é que nos induzem, através da frequência do pensamento, uma baixa vibração. E essa baixa vibração, através de todo o sistema neural, vai despejar nos nossos corpos todos os hormônios que possam nos prejudicar. Por exemplo, um excesso de adrenalina, por algum motivo, por motivo de raiva. Num determinado momento você tem raiva de alguma coisa. E essa raiva se transforma exatamente em forma perniciosa. E ela vai nos afetar. Aí que vem uma úlcera, aí vem uma gastrite. E tudo isso é psicossomático. 70% das doenças são psicossomáticas. 30% das doenças são físicas. É diferente, é às vezes um problema genético, é um problema inerente, mas a maior parte está nos nossos pensamentos. E essas lições que nós tiramos todos os dias é que tem que nos fortalecer. Não existe outra forma se nós não administrarmos essa nossa ansiedade. Então, essa lição que eu tive foi uma grande lição, e até hoje nunca mais esqueci, nem esquecerei. E sempre que possível, eu tenho comentado até com uns amigos, eventualmente, claro, que ainda não tinham ouvido essa história, como afetou a minha vida dali para frente, de analisar. Nós temos capacidade de analisar o que houve hoje, o que eu fiz de melhor, o que eu deixei de fazer melhor. Porque muitas vezes nós achamos, eu não ajudo, mas também não atrapalho. Não, isso é negativo. Não é o não atrapalhar. Nós temos sempre que pensamento, obras e ação. Então, o pensamento sem ação não adianta. Então, não adianta nós fazermos as nossas orações e nós, por outro lado, não praticarmos, não termos as ações. As nossas ações são fundamentais na nossa vida espiritual. Então, nós precisamos ler, nós precisamos ouvir. E é interessante que existe toda uma teoria que diz o seguinte: quando nós lemos, nós guardamos de 10 a 20% aquilo que nós lemos. No outro extremo, quando nós ensinamos, nós aprendemos 90%, fica guardado nas nossas memórias. Cora Coralina, ela citou uma coisa interessantíssima. Feliz é aquele que ensina, mas muito mais feliz é aquele que aprende com o que ensinou. Aquele que ensina é feliz, mas muito mais feliz é aquele que aprende com o que ensinou. Então, quando nós praticamos uma religião, vamos dizer assim, uma religião, ela tem que ser praticada com amor.
ela tem que ser praticada de uma forma racional e não termos uma fé cega. Tem pessoas que têm fé cega, certas etnias, vamos dizer assim, eles têm uma fé cega, é aquilo que está dizendo para fazer, eles vão e fazem. Nós não, nós temos que ter uma fé, ela é uma fé raciocinada, raciocinar sobre isso. Então, o nosso aprendizado está no dia a dia, está no comportamento das pessoas, como as pessoas se comportam, o que elas nos transmitem. Às vezes, uma pessoa com desafeto está nos ensinando alguma coisa. Eu nunca me esqueço que uma vez eu passei num supermercado e a atendente, a caixa, né? E eu disse, oh, bom dia, mas eu disse um bom dia gostoso mesmo, porque é coisa melhor ouvir um bom dia, boa tarde, obrigado. É o problema realmente do refinamento do ser humano. Ela olhou bem para mim e disse, só se for um bom dia para o senhor. Para mim não é. E amarrou a cara. Aí eu fiquei pensando, ela me deu uma lição, porque ela provavelmente deveria estar com algum problema, e talvez algum problema sério. E ela externou, através exatamente disso. Não fiquei chateado, não chamei atenção, porque não me competia naquele momento, me competia tentar entender que eu via que por trás dela existia algum problema, que eu não sei qual seria. E ela me disse, com o cara amarrado, olhou bem para mim e disse, só se for um bom dia para o senhor, porque para mim não é um bom dia. E aí, então, fiquei quieto, aí fico pensando, pode ser que onde ela trabalha, no local que ela trabalha, seja um ambiente pesado. Então, exatamente é aí que nós temos que partilhar as coisas boas, fazer com que as pessoas trabalhem, até entendam, em relação a salário, em relação a uma série de coisas, mas tem coisas boas que as pessoas podem ceder. Eu vejo, vou dar um exemplo rapidinho, perto de casa tem um mercado pequeno, mas o pessoal trabalha com uma alegria, é incrível. Todos eles são educados, é bom dia, é boa tarde, sim senhor, não senhor. Fazem de tudo para te agradar. E esse mercado cada vez está crescendo mais. É um mercadinho simples, não é um mercado de nome, é um mercadinho de bairro. E vive lotado. E as pessoas adoram o dono, que é um senhor, eu já o conheci, de uma certa idade. É uma boa gente. Então, o clima, o ambiente é de aprendizagem mesmo, onde as pessoas aprendem a ser boas, aprendem a viver feliz. Trabalhar, nós temos que trabalhar. Os salários são difíceis, os desempregos existem, mas temos que ter um ambiente de trabalho sadio dentro da espiritualidade, aprendendo todos os dias as lições. E essas pessoas me transmitem uma lição muito boa, que é uma lição de vida. Apesar da dificuldade, apesar de ter o transtorno de pegar ônibus, sair cedo de casa para abrir o mercado às 6 da manhã, mas ainda estão felizes. E isso me transmite uma alegria, embora a gente sabe que eles têm dificuldades. Então eu aprendi muito naquele dia, que o tempo estava nublado, feio, o taxista me deixou mais ainda, a minha ansiedade de repente se dissipou. Deus é grande, Deus está acima e mostrou que eu tenho que aprender a poder administrar os nossos conflitos. Nós temos que procurar entender os dias difíceis. Esse entendimento está exatamente na espiritualidade. Agradeço que essa historinha que eu contei possa lhe servir, ficaria feliz de pensar que Deus está acima de tudo. A espiritualidade está acima de tudo. Que Deus os abençoe com muita luz, com muito amor, com muita caridade. Que Deus
através da sua espiritualidade magna, possa cobri-los com bênçãos, com uma energia cheia de amor, transbordando, e que vocês possam passar essa energia, esse amor para todos os seus familiares e seus próximos. Como o Mestre disse, que é o tripé de tudo: amar a Deus, amar o teu próximo, mas também nós temos que nos amar. Amar a Deus, amar o próximo, como a nós mesmos. Que Deus abençoe a todos, tenham um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso, cheio de luz. Uma boa noite.